Olá, bem-vindo ao Divã do Cabelo. Desculpe, não. Bem-vindo ao Desejo Imediato, o programa que, semanalmente, a Alexandra Nunes e eu, mas ela que é a psicóloga clínica, ajudamos as pessoas a tratar questões sobre relacionamentos. Como sabe, no primeiro programa, nós tratámos da questão da infidelidade. No segundo, tratámos de como ultrapassar problemas de infidelidade. E hoje vamos tratar de uma coisa completamente diferente, que é possível amar duas pessoas ao mesmo tempo? Mas antes disso, recorda-se que no programa anterior nós demos um endereço de mail para as pessoas poderem colocar as suas dúvidas. Ora bem, a Alexandra vai começar exatamente por aí, porque já tivemos uma série de questões de espectadores. Mas, antes de irmos às questões, quero lembrar-lhe qual é o mail: desejoimediato@gmail.com. Ok? Pode colocar o nome que quiser, que nós não vamos referir nomes, ou então vamos referir nomes fictícios. Alexandra, vamos começar por aqui. Bem-vinda ao terceiro episódio. Olha, isto está a ser um sucesso, já reparaste, não é? Muitos views, muitas partilhas, muito interesse, e já tivemos neste programa até dúvidas de espectadores. Vamos começar por aí. Vamos. Então pronto, temos aqui uma dúvida, não é uma dúvida, é aqui uma questão que a Maria levanta em relação a uma situação de traição muito impactante. Nome fictício, Maria. Maria, sim. Muito impactante para ela e que efetivamente ela diz que há 9 anos que essa situação aconteceu, ela já está efetivamente com um companheiro, mas não consegue ultrapassar essa situação que foi altamente traumática. Pronto. Foi uma infidelidade muito grave, com um elemento da família. Com um elemento da jovem, família? sim. Que horror. Sim. E, portanto, sim, foi uma traição muito impactante e, portanto, daí também a situação traumática pela qual a Maria ainda acaba por estar a passar. E, portanto, aquilo que eu gostaria de dizer à Maria e a outros telespectadores que, de alguma forma, sofrem um pouco deste mesmo processo traumático em relação às traições, é que existem técnicas psicoterapêuticas que podem efetivamente ajudar a lidar com o trauma e a ultrapassar mais rapidamente o trauma. Uma delas é o EMDR, que é a dessensibilização e reprocessamento da memória por situações traumáticas que acabam por ficar no nosso sistema límbico. Como é que isso, antes de ir ao sistema límbico, o que quer dizer isto, o EMDR? Explica só o procedimento para as pessoas ficarem a perceber. É assim, o EMDR tem origem através do estudo do sono. Nós em sono fazemos movimentos oculares rápidos. E aquilo que efetivamente acontece neste processo terapêutico é fazer com que a pessoa, em setting terapêutico, possa efetivamente ser desensibilizada, pensando na situação traumática, através de movimentos oculares que nós fazemos, não é? E que a pessoa vai seguindo com os seus olhos. É quase como hipnose? Não é um estado hipnoidal. E, portanto, não é tido como hipnose, não é? Através dos movimentos oculares, a pessoa vai estar a pensar na situação, na memória traumática, deixando vir toda a carga emocional, sensações, cheiros, memória visual e que acaba por... Ou seja, recriando aquela situação, no fundo. Sim, e o que é importante e o que nós vamos percebendo ao longo das sessões e à medida que a sessão vai decorrendo é que se dá uma desensibilização da situação traumática. Alexandra, tu és uma das psicólogas que trata isso, que usa a técnica, portanto a Maria até pode conversar contigo depois em privado sobre isso, não é? Sim. Fica esse convite feito, digamos assim. E é uma técnica de facto muito eficaz. Até porque nós já tínhamos falado disso no nosso último programa, não é? São processos muito traumáticos e que ficam durante muito tempo... Às vezes não nos livramos deles por esse momento, não é? Sem dúvida. A segunda questão, tivemos uma série delas, mas depois a segunda questão é uma questão muito interessante, não é? Sim, nós temos aqui uma segunda questão que depois irá ser aqui a priori tema do nosso próximo programa, que tem a ver com os meus, os teus e os nossos, em relação aos filhos. Eu conheço alguns casos assim, que é famílias que se juntaram, já vinham de famílias fraturadas, têm filhos de ambos, têm filhos da mulher, têm filhos dele e depois têm filhos dos dois. Os meus, os teus e os nossos, exatamente. Vamos guardar isso para o próximo programa? Vamos. É uma das dúvidas também que Sim, exatamente. Pelo visto a pessoa tem problema... Para não ficar sem som. Pelo visto a pessoa tem um problema relacionado com isso também. Sim, e portanto a Sofia coloca-nos efetivamente essa questão em relação à filha do companheiro e que será um bom tema para nós discutirmos no próximo
Próximo programa. Então, vamos ao programa de hoje, que é possível amar duas pessoas ao mesmo tempo? Isto é terrível. Questão, não é? Eis a questão, não é? Pronto. Também foi levantada essa situação, e nomeadamente em relação ao amor, pelo Sérgio, do que é isto do amor, não é? E, portanto, o amar duas pessoas ao mesmo tempo, a pergunta, não é? A indagação que, de alguma forma, se coloca aqui em relação a esse amor. E é importante realmente desmistificarmos, ou pelo menos tentarmos entender o que é o amor, não é? O amor é um sentimento que se vai construindo à medida que o tempo vai passando. E, portanto, é algo que se vai criando à medida que há uma criação de ligação com o outro, não é? E começa-se a amar até mesmo os defeitos, não é? Uau! Bom, ouviu esta parte? Se faz favor, eu vou pedir à Alexandra para repetir. Ama-se até mesmo os defeitos, não é? Porque... Isso é a situação ideal. Sim, porque como se diz, não é, em termos de uma frase que é um bocadinho clichê, que não há príncipes nem princesas encantados, de facto num relacionamento não há essa princesa ou esse príncipe que tem tudo compilado, né, numa pessoa só, não é? E, portanto, daí o amor ser algo que é construído e que essa pessoa terá muitas coisas mais positivas que vale a pena ficar, mesmo com os defeitos. Nós temos que decidir no amor aquela pessoa tem coisas boas, tem coisas más. O que nós temos de ver é se as coisas boas são em maior número e profundidade do que as coisas más, porque não vamos poder evitar as coisas más. E aí é o que eu costumo dizer, não é? Não há, se os conselhos fossem bons, não se davam, vendiam-se, não é? E, portanto, não há aqui propriamente uma questão de os conselhos, é tudo muito relativo, porque nós falámos no primeiro programa, cada pessoa tem a sua matriz. E, portanto, o que para mim pode ser lidar com aquela pessoa algo completamente disfuncional, porque não se coaduna com a minha maneira de ser, né? E que não vai de encontro, efetivamente, àquilo que para mim é importante, não é? Para outra pessoa, isso pode ser muito mais fácil de conseguir ser lidado e, portanto, os defeitos daquela pessoa, para uma pessoa B, pode funcionar lindamente, e para uma pessoa C já pode não funcionar, não é? Então o amor é essa construção, não é? É algo que se aprende. Sim, Alexandra, deixa-me só separar as duas coisas. O que tu estás aqui a dizer é um conceito completamente diferente da paixão, não é? Porque a paixão é quando a gente conhece outra pessoa, deslumbra-se com ela, vai dar umas curvas com ela, passam os fins de semana e depois começam as chatices que, espera aí, de repente aquele brilho que levou um bocado de poeira em cima e a pessoa começa a olhar para as partes negativas. Ou seja, o amor começa quando a gente passa esta fase, é isso que queres dizer? Sim, até porque efetivamente a paixão costuma-se dizer que é efêmera. Não é? Pronto, e que tem um determinado tempo de duração, não é? A paixão tem muito a ver com uma emoção, muito de um ímpeto, muito também ligado ao próprio sistema límbico, não é? O sistema das emoções, ligado à dopamina, que é um neurotransmissor muito ligado à parte física, à parte da compensação, a serotonina e a noradrenalina que dá a pica. Meu Deus, tanta nina por aí, caramba. Portanto, é isso tudo junto, não é? Não é? Que dá efetivamente o lado cego da paixão, não é? Portanto, quando a pessoa está apaixonada, faz coisas que de uma forma racional, não é? E dentro do lado mais do amor, há uma maior lógica, há uma maior maturação da relação e não há a priori tanto esse lado, com essa carga toda emocional. Então, com esta explicação toda, onde é que tu queres... porque é que isto entra aqui na pergunta se é possível amar duas pessoas ao mesmo tempo? Deixa-me tentar chegar um bocado mais longe. Isto que tu estás a dizer quer dizer que há pessoas que não conseguem ultrapassar isto, é? Ou seja, que têm uma pessoa, gostam muito dela, mas sabem que faltam coisas e em vez de perceber isso e aceitar isso, depois vai procurar coisas noutro sítio, é essa a ideia? Pode acontecer, não é? Até porque quando nós estamos a falar dessa situação de já estar com a incógnita de se amar duas pessoas ao mesmo tempo, ela já está numa relação com a companheira ou o companheiro, não é? E com uma outra terceiro elemento, não é? E como eu falava já no início, não há príncipes nem princesas encantados. Portanto, aquilo que efetivamente se pode ir procurar numa outra relação, numa terceira pessoa, é de facto algo que não se consegue encontrar na pessoa com a qual se está, não é? E portanto há ali uma complementariedade que pode chegar a um determinado nível e que se pode confundir com o amor, ou não, não é? Aqui depende
dos próprios processos pela qual a pessoa pode estar a passar. Não é? Eu já tive situações, em termos clínicos, não é? De pessoas estarem muito bem na relação e de gostarem muito do companheiro ou da companheira, não é? E aquilo que a outra pessoa acaba por dar são coisas que, na realidade, aquilo que tem no seu relacionamento ou já não encontra, e já encontrou no passado, mas que já não encontra, ou que nunca teve. Bom, vamos à situação em que já encontrou no passado e já não encontra. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas divergiram naquilo que é o seu caminho. Porquê é que eu pergunto isto? Porque a primeira pergunta que te vou fazer é possível recuperar isso? Porque provavelmente quem nos está a ver, haverá muita gente que está a sentir isso, não é? Quer dizer, ei pá, caramba, aquilo é a minha fotografia. Como é que eu vou recuperar aquilo? É possível? Primeira pergunta, é possível? É possível, principalmente quando se percebe que aquilo já existiu no relacionamento anterior, não é? Ou que está a decorrer, não é? Pronto. E, portanto, é normal poder haver aqui um sentido de comparação e de se perceber que eu já tive isto e eu estou a sentir isto porque sentia aqui uma lacuna na minha relação e, portanto, estou a obtê-la através de um terceiro elemento, não é? Ou nunca ter tido, não é? Porque muitas vezes o que as pessoas nos dizem, ou me dizem, é efetivamente isso, não é? Ele é espetacular, ele é assim, mas há um mas, não é? Não tem aquilo, não tem... Portanto, vai-se contornando, mas quando há a possibilidade de se conseguir encontrar nesse terceiro elemento, é normal que efetivamente haja esta dúvida de poder estar aqui a amar essas duas pessoas ao mesmo tempo. Tu, nos casos que tiveste, já tiveste pessoas de variados estratos etários, ou seja, não só propriamente miúdos, não é? São pessoas já de 30 e 40 e tal anos. Sim. Porque como é que se compreende pessoas com uma certa vivência de vida e já de experiência caem nesse erro, admitindo que é um erro? É assim, nós estamos aqui numa sociedade, Camila, um bocadinho no consumismo romântico, não é? Eu próprio Gosto do termo, nunca tinha pensado nisso. Consumismo romântico, o que é que quer dizer? Quer dizer que é mesmo isso, não é? Nós estamos aqui num consumismo, não é? Que passando para a parte romântica da coisa, estamos ávidos de conseguir encontrar o prazer, a coisa rápida. Ou seja, eu não encontro o que gostava naquela pessoa, mas agora vou mesmo à procura daquilo que me dá gozo noutra pessoa, não é? Makes me alive, feel alive, não é? E até porque assim, hoje em dia muitas vezes as pessoas divorciam-se não porque estão infelizes, mas porque na realidade querem ser mais felizes. Tá? Eu não tinha pensado nisso ainda. E, portanto, esse consumismo romântico também passa, efetivamente, por querer mais alguma coisa para além do que aquilo que se está a viver, que é muito bom, porque o que é um facto é que as pessoas verbalizam: eu gosto do meu marido, ou eu gosto da minha mulher, ou eu gosto da minha companheira, gosto do meu companheiro, mas, efetivamente, está-se aqui a ter uma falta de qualquer coisa. Uma pergunta que eu julgo que quem está a ver neste momento deve estar a colocar, face ao caso que tu tiveste. Aquela pessoa vai à procura noutro sítio de coisas que não tem no relacionamento presente. Porquê que não faz uma opção depois? Ficar com outra pessoa e ser honesto com o cônjuge, dizer assim: olha, eu já não gosto de ti, acho que é melhor a gente separar-se e eu vou ficar... Até nem precisa dizer que vai ficar com outra pessoa, dizer apenas que ela toma essa decisão porque sabe que mais tarde vai ficar com essa pessoa. Porquê que isso não acontece? Pronto. Para já, efetivamente, pela diferença do amor e da paixão. Porque o amor a priori, ou a relação que se possa ter mais durabilidade, essa relação tem contornos, não é, já muito mais maduros, com uma sustentação muito maior e que pode efetivamente validar o querer estar muito com aquela pessoa, porque aquela pessoa vale mesmo a pena, não é? Comparativamente com uma pessoa mais recente, não é? Que a estabilidade não é tanta. A pessoa, por exemplo, dá-se bem com ela na cama, por exemplo, ou outra coisa qualquer. Sim, mas tudo o resto que faz parte de uma relação, muitas vezes não é vivido, não é? E, portanto, eu tinha uma paciente que dizia, efetivamente, quando soube e quando se discutia, efetivamente, essa situação, quer dizer, a pessoa, a amante, não é? É sempre aquela pessoa que está sempre arranjadinha, não é? E, portanto, nunca é a sopeira, não é? Que acaba por... que é, efetivamente, a mulher, porque faz parte do cotidiano, não é? E, portanto, a pessoa, o terceiro elemento, muitas vezes não está nesse cotidiano e a viver os dramas da vida. Deixa-me colocar uma questão que uma vez uma colega minha me colocou, numa situação parecida. Ela dizia assim, quando, numa certa altura, ela arranjou uma outra pessoa e mantinha as duas relações. Quando eu lhe disse assim, escolhe, ela dizia, não consigo. E eu perguntava, mas confesso que me fez uma confusão tremenda, porque ela falava com uma honestidade profunda, dizia, eu não consigo. Então, mas não consegues, porque eu continuo a gostar do tipo com quem estou, não era marido, mas era o tipo com quem estou, então, mas porquê é que tens o outro?
porque aquilo me vai dar qualquer coisa que eu não tenho. Ou seja, a pessoa continua a dizer que gosta da outra pessoa. Claro que sim, eu tenho muitos dos casos, a pessoa gosta efetivamente do companheiro ou da companheira com a qual estão, não é? Amam e verbalizam isso, até porque a partir do momento em que o outro elemento, o terceiro elemento, é muito mais compensador e se percebe que há uma imensa destruturação na relação com a qual se está, é também muito mais fácil de conseguir abdicar dela, não é? E, portanto, ir para algo que se percebe que é muito mais aquilo que se quer ser, que se quer viver, não é? Pronto. E o que é um facto, Camilo, é que as coisas também não podem ser tidas como o taxativo de só trai quem já não está bem na relação. Isto vai para além. Isso é muito importante. Importa-te desenvolver um bocado dessa ideia, porque eu acho que nem toda a gente está consciente disso. Pronto, portanto, nem sempre, até porque a questão que chega até nós é efetivamente eu gosto, eu amo, mas não estou, mas tenho uma outra terceira pessoa, né? E estou nesta dualidade de saber que aquilo não me vai dar nada, mas que no fundo me preenche e me tira aqui um bocadinho da minha norma, não é? Mas eu também gosto muito do meu companheiro ou da minha companheira. Não é? Isto é um drama que acaba por acontecer, não é? Só que muitas vezes o que acontece é que há crises da identidade da pessoa, não é? Da pessoa que está a trair, que muitas vezes pode levar a que haja uma situação de traição, não é? Eu já tive uma paciente, agora estou-me a recordar, que ela dizia que amava o marido, tinha um casamento super tranquilo, com filhos, uma boa casa, família, e ela dizia-me efetivamente que se tinha envolvido com uma pessoa que não tinha nada a ver com ela, não é? Que era fora da caixa, que ela nunca se imaginaria com ele, não é? Em termos permanentes. Em termos permanentes, porque era a disparidade, tá? Portanto, não a noite e o dia. Não, mas na realidade, naquela altura, não é? Ela estava ali com alguma crise de identidade, não é? Porque até então, e aí nós temos que aprofundar também muito mais a história de vida da pessoa. No sentido de, era uma pessoa que acabava, era uma mulher que acabava por estar sempre muito formatada no que é ser uma mulher bem comportada, em termos educacionais. Não é? Desde miúda. Desde miúda. Não é? Portanto, se respeita, havia também muito presente a religião também muito patente na educação dela. Como recalcamento. Sim, e portanto, no fundo é como é que eu vou ser aceite se eu sair da norma? Não é? Como é que eu vou ser vista? Será que eu vou perder os meus amigos se eu sair um bocadinho da casca? Não é? Portanto, e no fundo, esta relação extraconjugal que ela não via de todo como futuro, estava-lhe a dar aqui uma alavancagem, não é? Para ela enquanto individualidade, não é? Para poder perceber que saindo da norma não há mal nenhum. E que efetivamente ela não vai perder nada e de alguma forma também ganhar aqui uma versão dela diferente, que até então ela nunca tinha conhecido. E nessa situação, isso prolongou-se durante muito tempo ou foi uma coisa passageira? Foi passageiro. Foi, embora, porque ali também era muito importante para ela, não é? E ela tinha uma clara evidência muito grande de que aquilo era algo que ela não queria criar qualquer tipo de corte com o relacionamento dela, não é? E, portanto, no fundo havia aqui uma racionalidade que, no fundo, não é uma paixão que não é tão cega, não é? Porque, no fundo, há uma noção de que aquilo... Que ela sabe que o que tem do outro lado, apesar de tudo, é aquilo que a preenche mais, sim, não é? Sim, e que é aquilo que ela quer para ela, de facto, não é? Ela esteve contigo ainda há algum tempo, em tratamento. Sim. E percebeu isso depois da terapia? Foi um processo longo, e foi um processo longo, cerca de 6 meses, sensivelmente, não é? Que ela estava com essa pessoa. E aqui é muito curioso, não é? Porque é a dicotomia entre, não, eu vou porque ele não faz sentido, mas depois aquilo continua e continua-se naquele processo, mesmo com uma parte racional que diz isto não faz sentido. Tu jamais queres que isto venha a ser descoberto, porque não queres efetivamente quebrar aquilo que tu tens de muito bom, mas as sensações que o estar com aquela pessoa implicam nela são de facto muito positivas. E não tem, deixa-me só acrescentar, não tem que muitas vezes necessariamente ter a ver com a parte sexual, tá?
Porque Pode ser a parte emotiva mesmo. pode ser a própria envolvência, a própria situação propriamente dita. Daí o sítio onde se faz, onde se encontra, o que acontece em todos os preliminares daquela envolvência. Portanto, tem tudo a ver efetivamente com outras variáveis que não só propriamente o ato sexual. Olha, extraordinário. Eu, ainda bem, bonita hora em que eu decidi avançar para fazermos este programa, que eu tinha esta pancada de fazermos para fazer um programa sobre isto há muitos anos. Mas deixa-me colocar-te uma questão que uma senhora me colocou para o meu mail. Ela não tinha visto o mail do Desejo Imediato. Vou repetir, desejoimediato@gmail.com. Já agora vou-lhe anunciar uma coisa. Dentro de algumas semanas vamos ter, além desta parte do relacionamento, vamos ter a parte da sexologia. Eu depois vou-lhe anunciar com quem é que é. Vai ser uma pessoa espetacular, sabe explicar isto muitíssimo bem. Mas voltamos ao exemplo. Há uma senhora que me escreveu a dizer assim: eu sou solteiro, melhor, divorciado. E conheci um indivíduo que é casado. E já me envolvi com ele há um ano. E ela percebeu logo a pergunta que eu ia fazer a seguir, para te colocar a ti, não é? Porque eu tenho interesse naquilo, não é? Dizia assim: mas não fiquem a pensar que eu acho que ele só está comigo por causa de ir para a cama, porque ele escreve-me todos os dias, telefona-me todos os dias, manda-me vídeos todos os dias. Alexandre, o que é isto? Mas eles tinham... Foi uma pessoa que ela conheceu há um ano e pouco. E portanto, só mantém a relação deles, pelo que percebeste, nesses contornos. Sim, e de vez em quando encontram-se, mas ela diz que sente falta dele e percebe que ele também sente falta dela. Mas o problema é que ele nunca lhe fala na hipótese de deixar o relacionamento que tem para se envolver com ela. Sim. Isto é o quê? É uma situação parecida que estavas a dizer? Não, mas aqui qual é a questão que ela coloca? Só para eu perceber. A questão que ela coloca é: eu tenho a sensação que ele gosta de mim, mas tenho quase a certeza que ele não vai deixar a mulher para ficar comigo. Isto encaixa naquela situação que estavas a dizer há bocadinho? É um bocadinho relativo estarmos a dizer se pode encaixar ou não, né? Nós precisamos de perceber. Eu sei os contornos desta... Tu é que és a psicóloga e não eu, não é? Eu sei os contornos desta situação clínica que eu estou a dizer, não é? Vamos dar um nome fictício, da Catarina. Eu não tenho essas variáveis para poder aqui analisar, não é? Agora, com certeza que a Catarina dará ao Manel, não é? Alguns inputs tão bons que efetivamente fazem com que o Manel continue a mandar as que provavelmente vai para além do sexo. Provavelmente vai para além do sexo e que precisamente implica que nem sempre, né, as relações extraconjugais tenham a ver e uma ligação estritamente com a parte sexual. Não é? Portanto, muitas vezes tem a ver com muitos outros contornos, muitas outras variáveis, a empatia, a conversa boa que se gera, temas em comum, nomeadamente... Mesmo a parte intelectual. Mesmo a parte intelectual. E muitas outras situações que podem efetivamente acontecer, não é? Às vezes até em partilhas das próprias relações, não é? Se cria ou se pode criar esse tipo de ligação com o outro, não é? Em que essa partilha de questões individuais passa efetivamente a ser um prazer estar com aquela pessoa e partilhar e poder efetivamente criar-se aqui um sentimento ou uma empolgação que leva a querer estar, não é? Catarina, que não é Catarina, mas que também não sei se o nome que você pôs aí é fictício ou não, eu acredito que é. Mas olha, ouviu esta explicação da Alexandra? Deixa-me fazer uma sugestão. Você tem um mail que é desejoimediato@gmail.com. Coloca essa questão diretamente à Alexandra, mas com todos os detalhes que é para ver se a Alexandra consegue ajudar. Se a Alexandra não conseguir ajudar apenas por mail, já sabe, tem sempre a hipótese de telefonar para a Alexandra e depois marcar uma consulta com ela para tentar perceber qual é o problema, como é que pode enquadrar isso e de que forma é que pode resolver. Verdade, Alexandra? Sim, e até porque, até porque o José, nome fictício, era uma das questões que também colocava no nosso e-mail, era realmente fazer a pergunta em relação a se a amante ou o amante também está a ser enganado. Não é? E, portanto, pressupõe-se, quando nós estamos a falar de uma situação extraconjugal, que a pessoa, a amante ou o amante, sabe que aquela pessoa está dentro de uma relação. E, portanto, passa a ser
traição a partir do momento em que a pessoa com a qual se está a ter uma relação não sabe, a priori, a pessoa, o terceiro elemento, a priori saberá. Não é? Portanto, ou seja, a Catarina sabe que este homem está numa relação, não é? E, portanto, e que no fundo ela está a ser alimentada por alguns inputs que ele dá, não é? De mandar coisas, de lembrar-se dela, não é? E que neste momento pode estar a fazer sentido ou não à Catarina viver essa situação, não é? Agora, lá está, eu não sei aqui muito bem esses contornos e teria-se que perceber melhor. A nossa realizadora Andréa Costa, que também é camera woman aqui de serviço hoje, aliás, de hoje não só, tem sido ela a fazer isto connosco. Andréa, como é que estamos de tempo? Faltam 5 minutos, é isso. Bom, então é a altura de fazermos duas coisas, Alexandre. Em primeiro lugar, fazermos o wrap-up do que é que falámos hoje, tentarmos sintetizar e a seguir vamos à questão de perspectivar o próximo programa antes de despedirmos das pessoas. Ok, pronto. Então, em relação aqui à questão de se pode amar duas pessoas aqui ao mesmo tempo, temos de ter aqui alguma atenção do que é efetivamente esse amor, tá? Porque amor implica tempo, maturação e maior sustentabilidade do que a paixão, não é? Portanto, portanto, aqui poder-se-á amar duas pessoas ao mesmo tempo ou não. Tem que ser um processo também analisado de uma forma muito mais minuciosa para percebermos realmente isso, não é? Até porque muitas vezes, que eu só aqui não acrescento, acabamos por estar a viver histórias de amor que já aconteceram também há muitos anos e que se faz muitas vezes o paralelismo com aquilo que está-se a viver, não é? E vive-se desse amor... questão platónica, claro. Exatamente, sim. E que na realidade não está a acontecer, não é? Mas que foi muito, muito, muito bom e pensa-se que vivendo isto novamente 20 anos poderia ser igual àquilo que foi. Nunca é. Porque nós evoluímos e, portanto, viver uma história de há 20 anos no aqui e no agora, passado esse tempo, de facto, ou aquilo encaixa na perfeição. Não é por acaso que há um ditado que diz assim, nunca voltes a um sítio onde já foste feliz. Não é? Porque aquilo vai ter ali a priori ali algumas coisas que já não vamos ver da mesma maneira, não é isso? Só depois desilude-se ainda vai. Exatamente, sim. Sim, até porque isto basta vermos, por exemplo, pelos livros que lemos. As fases pelas quais nós estamos a passar, nós vamos ter uma interpretação deles completamente diferente, precisamente pelo nosso processo evolutivo. E, portanto, retomando ao nosso tema, temos que ter aqui fazer essa análise, não é, do que é que está por trás realmente dessa colocação de dúvida entre amar duas pessoas, porque muitas vezes aquilo que um terceiro elemento dá é o que pode, efetivamente, já não estar a existir ou que nunca existiu. Não é? Então, isso leva a que a pessoa possa ficar aqui um bocadinho confusa entre esses sentimentos. Mas uns podemos estar a falar de paixão e outro de amor, não é? Ou podermos efetivamente estar a falar de uma temporalidade face à relação extraconjugal, já com um grande significado de tempo, que leve a que na realidade haja aqui uma grande confusão entre esses dois grandes amores. E aí, sem dúvida, face à matriz da pessoa, não é? E face ao processo pela qual ela está a passar, será importante realmente analisar, colocando aqui os pesos na balança, o que é que efetivamente terá que optar para viver feliz. Que é o que Bom, já sabe que nós temos um mail criado especialmente para o programa, desejoimediato@gmail.com. Portanto, se você tem comentários, tem questões, tem dúvidas, está em algum dilema e não sabe como resolver, pode começar por colocar as questões aqui. É óbvio, a Alexandra vai estar aqui todas as semanas para responder, mas atenção, há coisas que, eu não sou psicólogo, mas ela é que vai dizer isto, há coisas que não se conseguem resolver apenas com mail, percebe? E, portanto, vai ser preciso você, em alguma instância mesmo, ter uma conversa mesmo pessoal com a Alexandra. Isso decidirá você. Alexandra, isto é verdade, não se consegue só responder, claro, porque é preciso conhecer os contornos todos, não é? E são meses, às vezes, de conversa com as pessoas para perceber isso. Sim. Um processo terapêutico. Nós estamos aqui a levantar questões pertinentes. Exatamente, não é? Até porque nestas coisas, como eu disse, não há conselhos. E nós, psicólogos, não damos conselhos.
Isso é muito importante. Bom, chegamos ao final do programa de hoje. Na próxima semana, já sabe, vamos falar dos meus, os teus e os nossos. Quer dizer, salvo seja, isto aqui não há nada entre mim e a Alexandra também, ok, não há nada connosco. Que é um tema que acontece hoje muito em dia, porque há muitas famílias partidas, com filhos de ambos casamentos, depois têm filhos comuns. Isto é uma dificuldade tremenda para gerir e uma das dúvidas que apareceu foi precisamente sobre isso. É o que vamos tratar na próxima semana, não é, Alexandre? É sim. E, portanto, e muitas vezes pode haver só os teus, os meus e não haver em comum. Mas, de facto, é um tema, sim, muito social e muito atual. Já sabe, vamos tratar isto na próxima edição. Um alerta que quero deixar aqui, o Desejo Imediato vai passar a estar disponível todos os sábados, ainda não, a hora é variável, mas vai estar disponível todos os sábados e você, em função disso, pode não só apreciar os temas, sugerir os temas, mas também colocar dúvidas pelo mail que deixei, desejoimediato@gmail.com. Este é o canal A Cor do Dinheiro, meu nome é Camilo Lourenço, esta senhora é Alexandra Nunes, de quem nos vai despedir agora, e eu vou estar de volta com o programa matinal na segunda-feira às 8 da manhã e vai ser em direto, novamente. Fique bem, tenha um grande fim de semana e me fica novamente o agradecimento à Andréia Costa, que está aqui a filmar e também a realizar o programa connosco. Muito obrigado.